Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai construir uma base absolutamente inabalável sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Se o seu foco é aprovação em concursos de elite, este material é para você. A ideia aqui não é só ler a lei seca, mas estruturar o raciocínio exatamente como as grandes bancas exigem. Então, vamos direto ao ponto e mergulhar fundo. O nosso roteiro de hoje é bem lógico e progressivo. A gente começa pela evolução e dimensões, passa pelas características essenciais, mergulha nos status de Jelinek, entende a fundo a eficácia nas relações privadas e, no final, a gente amarra tudo com uma sessão de revisão crítica super rápida e ativa. Número 1. Evolução e dimensões. Vamos entender o verdadeiro DNA desses direitos. Logo de cara, a gente já esbarra numa confusão frequente nas provas. A terminologia que você usa importa, e muito. Ao falar da evolução histórica, muita gente ainda usa o termo gerações. Só que a doutrina moderna e as bancas mais exigentes preferem o termo dimensões. E por que isso? Porque a palavra gerações passa aquela falsa ideia de que um direito mais novo vem, substitui e simplesmente extingue o mais antigo. Como se a nova geração matasse a velha. Já o termo dimensões mostra um conhecimento superior, deixando claro que os direitos, na verdade, se acumulam, se sobrepõem e se complementam com o tempo. Para fixar a divisão clássica das três primeiras dimensões, que nascem lá com os ideais da Revolução Francesa, a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. Para a primeira dimensão, lembre de ligue o PC. São os direitos civis e políticos, marcados pela busca da liberdade e exigindo que o Estado não interfira, que ele fique na dele. Na segunda dimensão, aperte o ESC, direitos econômicos, sociais e culturais. Aqui o foco é a igualdade, exigindo que o Estado pare de inércia e atue ativamente. Já na terceira dimensão, insira o CD, direitos coletivos e difusos, que tem tudo a ver com a fraternidade, como é o caso do meio ambiente e dos direitos do consumidor. Mas olha, aqui mora um detalhe que derruba candidato, viu? Principalmente nas provas do Sebrasp e da FGV. Além dessa divisão clássica, a gente precisa dominar a doutrina avançada do mestre Paulo Bonavides. Ele trouxe a ideia de uma quarta dimensão, que engloba a bioética, o biodireito e a globalização. E ele foi além, apontando uma quinta dimensão, voltada exclusivamente para o ideal da paz universal. Saber disso te coloca em outro nível de preparação. Seção 2. As características essenciais. Vamos entender as regras estruturais da coisa toda. Como é que esses direitos são limitados na prática? Bom, existem duas teorias principais. A teoria interna diz que os limites já nascem dentro do próprio direito, ou seja, são intrínsecos. Por outro lado, temos a teoria externa, que é a visão majoritária que você precisa levar para a prova. Ela reconhece que, no mundo real, os conflitos inevitavelmente acontecem. Então, é o intérprete que precisa fazer uma ponderação externa ali no caso concreto para decidir qual direito vai prevalecer. E já que estamos falando de limites, esse é um dos pontos que mais geram erro, as características centrais. A mais cobrada, de longe, é a relatividade. Leve isso como um mantra. Não existem direitos absolutos no ordenamento jurídico brasileiro. Ponto. Até o direito à vida é relativo, já que existe a previsão constitucional de pena de morte no caso de guerra declarada. Além disso, como regra geral, os direitos fundamentais não prescrevem, não podem ser vendidos e não podem ser renunciados. Mas lembre que a prática tem exceções, como o consentimento temporário para expor a privacidade, que as pessoas assinam para entrar em um reality show, por exemplo. Agora, um ponto crítico de muita atenção. Quem é o dono desses direitos? A Constituição garante a universalidade, claro, mas a extensão da proteção não é idêntica para todo mundo. Existe uma espécie de hierarquia. Os brasileiros natos estão no topo máximo da proteção. Já um estrangeiro que está só de passagem pelo Brasil tem seus direitos básicos garantidos, como a vida ou a liberdade para entrar com habeas corpus. Porém, para acessar benefícios sociais bem específicos, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, é exigida ao menos a residência permanente no país. Indo para a seção 3, vamos mergulhar na doutrina dos 4 status de George Jelinek. Essa teoria mapeia perfeitamente a relação do indivíduo com o poder. Funciona assim. O status negativo é a gente pedindo para o Estado ficar longe da nossa liberdade, não interferir. O positivo é o oposto. É a gente exigindo uma prestação, tipo saúde e educação. O ativo é quando a gente influencia o Estado ativamente, pelo voto. Mas atenção ao status passivo. Ele é o que mais justifica a força do Estado, porque mostra a posição de sujeição do indivíduo. É ele que explica por que somos obrigados a pagar impostos e a obedecer às leis.
Quarta seção, a eficácia nas relações privadas. Como a Constituição opera entre pessoas físicas ou empresas. Cuidado com isso, porque é uma armadilha de prova pesada. A aplicação de direitos fundamentais entre particulares varia conforme o cenário. Se a relação é entre partes com o mesmo peso, como vizinhos em um condomínio brigando por regras internas, a gente chama de eficácia horizontal. Agora, se existe um abismo de desigualdade, como no caso clássico do funcionário brasileiro enfrentando as regras desiguais da companhia Air France, ou um usuário comum processando uma gigante da tecnologia, aí muda de nome. A gente chama de eficácia transversal ou diagonal, justamente por essa assimetria de poder. Quando o Supremo decide casos complexos assim, acontece o que a doutrina chama de binômio de Janus. Sabe aquele deus romano de duas faces? É exatamente isso. Uma face olha para o caso específico. É a dimensão subjetiva, garantindo que o direito daquela pessoa afetada seja protegido. A outra face olha para o resto do sistema inteiro. É a dimensão objetiva. Ela tem uma força irradiante, mandando um recado para que nenhuma outra empresa ouse cometer aquele mesmo abuso no futuro. E para fechar essa parte estrutural, atenção aqui para não misturar os sistemas. Lá nos Estados Unidos, pela tradição da Common Law, vige a Stake Action Doctrine. Ou seja, a regra é que direitos fundamentais servem como escudo contra o governo, contra o Estado. Aqui no Brasil, a conversa é outra. A gente adota eficácia direta e imediata. A Constituição não precisa esperar a boa vontade do Congresso de criar uma lei, ela desce e incide diretamente nos contratos e nas relações privadas para coibir qualquer abuso na hora. Quinta e última parte. Vamos para a nossa revisão crítica em flashcards. Eu faço a pergunta e você tenta antecipar a resposta antes que ela apareça. Combinado? Vamos lá. A primeira pergunta traz uma pegadinha clássica. O Supremo Tribunal Federal considera algum direito, seja o próprio direito à vida ou a proibição da tortura, como absolutamente inabalável? Pensa rápido. Se você respondeu não, acertou em cheio. As bancas adoram tentar te convencer do contrário citando autores estrangeiros. Mas, para a jurisprudência do STF, não tem conversa. Não há direito absoluto no Brasil. Até a liberdade de expressão, que a gente sabe que tem uma preferência enorme, pode ser relativizada se bater de frente com outro direito muito importante no caso concreto. Tudo é ponderado. Próximo flashcard. Será que as empresas e as pessoas jurídicas têm os mesmíssimos direitos vitais e íntimos que uma pessoa física tem? Mais um não garantido. Esse é outro detalhe que exige foco. Pessoas jurídicas têm direitos sim, óbvio, mas apenas os compatíveis com a existência delas. Ninguém mata uma empresa com um tiro, então não há direito à vida no sentido literal. E sobre a honra, protege-se apenas a honra objetiva, que é o bom nome e a fama da marca no mercado. A honra subjetiva, que é aquele sentimento íntimo de tristeza ou ofensa, é a exclusividade humana. Última pergunta da nossa revisão rápida. Usando a tal autonomia privada, pode uma pessoa assinar um contrato abrindo mão para sempre dos seus direitos fundamentais? Novamente, não. Direitos fundamentais são, na sua essência, irrenunciáveis. O que a lei permite, como naqueles contratos pesados de reality shows de televisão, é uma limitação temporária e totalmente voluntária. Você aceita abrir mão da sua privacidade por alguns meses, mas assim que sai pela porta, seu direito volta a ser plenamente protegido pelo Estado. Você não renunciou, só limitou por um tempo. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal Memória de Aprovado. Curta e compartilhe este vídeo com outros concurseiros. Assim você ajuda mais pessoas a estudar de forma inteligente. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.